Recebam essa palavra é para vocês. Essa palavra é primeiro para vocês e é para essa igreja. Mas é para vocês, é para o ministério de vocês. Chegou um tempo de sementes que vocês plantaram na vida de vocês germinarem. Receba essa palavra. Vocês podem não estar entendendo o que está acontecendo, mas quando a gente está perto de um rompimento, tudo começa a tremer na nossa volta. Quando a gente está perto de um rompimento, tudo parece que começa a ser abalado na nossa volta. Mas é porque nós estamos perto de viver algo extraordinário. O tempo de vocês é um tempo de germinação extraordinária, de frutificação extraordinária. Se preparem, porque vem uma colheita abundante. Em Cânticos 2, 11 e 12 diz assim: porque eis que passou o inverno. Lembra o que eu falei? O inverno às vezes é um tempo triste. É um tempo que a gente não hiberna, mas não tem muito recurso. Passa frio, escassez. Porque eis que passou o inverno e a chuva cessou. Se foi, aparecem as flores na terra. O tempo de cantar chega e a voz da rola ouve-se em nossa terra. Diga para o teu irmão, é um tempo de primavera na tua vida, meu irmão. É um tempo de primavera. Agora, escuta isso, que isso é impactante que eu vou dizer agora. Preste atenção. Deus criou um mecanismo de defesa nas sementes. Ela se protege. Essa semente que eu falei levou 2000 anos, lembra? Elas têm um sistema de proteção e elas não germinam em um lugar desfavorável, porque elas morreriam. Olha isso. Então, em lugares desfavoráveis, como por exemplo, lugares de inverno muito longos, as sementes podem passar um inverno inteiro debaixo da neve, dormentes, porque se elas germinassem, elas morreriam. Mas quando surge a próxima primavera, elas vão germinar. Quem sabe, querido, muitas sementes tuas ficaram debaixo da neve, no inverno rigoroso. Quem sabe o inverno foi longo, mas eu tenho uma boa nova para ti, uma palavra profética. É chegado o tempo de primavera sobre a tua vida. Amém. Dá uma batidinha no ombro do teu irmão e profetiza, diz para ele: é chegado o tempo de primavera na tua vida. E sabe, querido, que essa mesma, preste atenção, essa mesma propriedade, esse mecanismo que Deus fez de defesa da semente, ele gera um banco de sementes na floresta. Você já parou para pensar quantas sementes existem numa floresta que não germinam? Imagine, as árvores estão ali fechando a floresta, quantas sementes caíram lá? Mas por que elas não germinam? Porque as copas das árvores que fecham aquela floresta, aquela mata, elas matariam, porque não pega sol, aquela planta nova. E morreriam. E por isso elas não nascem, elas não germinam. Mas quando uma árvore velha cai e uma clareira abre no meio da floresta, a semente germina. E aquele banco de sementes começa a germinar. Por quê? Porque agora vem a luz. Agora vem um novo tempo. Então, queridos, eu quero profetizar que a luz de Deus está vindo sobre a tua vida e as sementes começam a germinar em nome de Jesus. Olha, levanta tua mão e profetiza: o inverno já passou. O inverno já passou. E a primavera chegou. E a primavera chegou. Diga: as sementes que eu plantei. As sementes que eu plantei. Que não tinham germinado. Que não tinham germinado. Porque não havia. Porque não havia. As condições certas. As condições certas. Para o crescimento. Para o crescimento. Germinarão. Germinarão. Agora. 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 Amém? Amém. Amém? Feche teus olhos ainda e pense em alguma semente, libera um decreto e diga: eu decreto que tu germine semente. Libere, pense aquilo que você precisa, que você plantou, e diga: eu libero. Quem sabe é a tua célula, quem sabe são vidas que você evangelizou, quem sabe na tua profissão. Vai liberando decretos, é na tua vida financeira. Libera aí um decreto em nome de Jesus, de grande germinação. Amém? Amém. Aleluia. Em Eclesiastes 11:6 diz assim: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará
se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Então, além de ser um tempo de você colher, querido, que plantou outrora, é tempo de você continuar semeando. Não esquece disso. Diga aí para o teu irmão, é tempo da gente semear, queridão. Amém? É tempo de semear. Porque é uma primavera e é um tempo de plantio. Há um tempo de plantar coisas grandes. Quantos querem uma colheita abundante na próxima outono? Então plante bastante. Amém? Amém. Diga, Senhor, eu vou plantar, mas eu quero colher bastante. Amém ou não amém? Amém. Eu vou plantar, mas eu quero colher. Diga de novo, eu vou plantar. Eu vou plantar. Mas eu vou colher bastante. Eu vou colher bastante. Use o teu tempo como uma semente. Use o teu recurso como uma semente. Deus, a Bíblia diz que aquele que dá semente é o que semeia. Diga, aquele que dá semente ao que semeia. Deus, ele dá semente para quem semeia. Então semeie. Ele está te dando sementes. O problema é quando a gente come a semente. A gente pode comer algumas, né? Porque algumas a gente come. As outras a gente tem que semear. Se você comer todas as sementes, você não tem o que semear. Então semeie para que você colha mais ainda. Amém? Libere tudo que você tem. Use como sementes. Use como sementes. Uma das coisas que a gente não entende às vezes, queridos, é essa questão na vida financeira. Eu lembro que antes de eu converter, eu tinha os dois pés atrás com essa história da igreja e dinheiro, né? Não tinha um, tinha os dois. Então eu dizia, o pessoal sempre diz, tu vai na igreja, tu dá dinheiro pro pastor, essas coisas todas que a gente sempre ouve. Mas eu lembro que um dos primeiros cultos que eu fui, e quando começou a hora da oferta, eu já fiquei com o meu coração duro, né? Mas aí tu sabe que eu bem novinho na fé, Deus falou comigo. E eu disse para Deus, se é o Senhor nesse negócio, eu quero ver o Senhor então fazer acontecer. E eu estava na época, tinha 18 anos, não estava num trabalho fixo naquele momento, tinha alguns recursos só que eu ganhava. Na época, meu pai, mãe, meu irmão mais velho trabalhavam, então eu cuidava da casa e eles me davam alguns recursos naquele tempo ali, porque nós tínhamos uma banda que a gente ensaiava, então eu estava mais dedicado a isso, dedicado a algumas outras coisas, e ficava cuidando da casa. Então o que eu ganhava era muito pouco. E eu peguei e disse, tá bom, Deus, eu vou te dar uma oferta que eu tenho, mas eu quero ver se essa semana o Senhor provê na minha vida. Foi a primeira experiência que eu tive com Deus de lançar uma semente. E Deus me surpreendeu de uma forma extraordinária. De uma forma naquele dia e assim em diante, muitas vezes mais Deus já começou a liberar. Um dia eu estava vendo um pregador e daí quando ele estava pregando, daqui a pouco ele começou a falar de oferta. Eu fiquei com o meu coração duro de novo. E daí ele começou a dizer, olha, Deus tem uma colheita para você também. E daí eu disse, isso é história, né? Mas aí ele usou esse texto, Deus é que dá semente ao que semeia. Eu disse, bom, então tá. Então se tu é que dá semente ao que semeia, o Senhor vai me dar a semente então, porque eu não tenho. O Senhor vai me dar a semente. E era uma oferta grande, só não era qualquer oferta. Era uma oferta, inclusive, assim, de bom tempo. E eu disse, tá bem, eu faço um trato com o Senhor é que dá semente, se o Senhor me der essa semente ainda hoje, eu vou semear. Eu não tinha de onde, era final do mês, não tinha de onde vir mesmo. Então estava, com Deus mesmo, eu descansei de ser contigo, Deus. Naquele dia, alguém me deu uma oferta e disse, olha, eu não sei porquê, mas Deus mandou te dar a oferta, o valor exato que era da oferta que eu tinha que dar. Daí o Espírito Santo me disse, tá aí a semente que tu me pediu. E assim foi, querido. E eu comecei a semear e a resposta começou a vir. E a resposta começou a vir. E a resposta começou a vir. Então muitas vezes a gente, querido, diz assim, não é bem esse negócio. Então, obedeça a Deus. Deus disse que a única vez que tu pode fazer prova dele é quando tu é fiel nas tuas sementes, que é as finanças. Você pode fazer prova dele. Queridos, eu sou testemunho, eu dei a volta ao mundo sem recurso no bolso, sem dinheiro. Eu ganhei oferta de judeu. Estava falando ontem para os pastores, eu comi o peixe lá de Pedro, que era 20 e poucos dólares na época, e eles não nos cobraram. Não nos cobraram, sempre chegou na hora, a gente disse, olha, nós vamos pagar. Não, está tudo certo para você. Mas como assim? Não, está tudo certo. Tudo certo. Então, queridos, você pode ver Deus te prosperar de uma forma extraordinária. Ver Deus liberar bênçãos sobre a tua vida de uma forma extraordinária. Diga assim comigo, a minha semente é sempre a saída para algum problema. A Bíblia nos fala da viúva de Sarepta. O que ela tinha? Você lembra do texto? Ela tinha um punhado de farinha, um pouquinho de azeite. Ela disse, eu vou entrar, vou fazer um pãozinho para mim e para o meu filho, nós vamos comer e vamos morrer. Ela tinha um pouquinho. E o profeta diz, vai lá,
faz o que tu diz e traz o primeiro pedaço para mim. Era uma semente. A solução daquela semente que estava para a vida do profeta e para a vida dela durante muito tempo. Diga para o teu irmão, a tua semente é a solução para o problema. Aquilo que Deus te deu, que Ele deu a solução. Quem sabe para você é um problema, mas para o outro é uma grande solução. Eu estava ouvindo um pastor agora ministrando, que ele disse que eu estava com câncer no hospital, fase terminal. E de repente uma irmã liga para mim e diz, pastor, eu quero que tu ore por mim. Eu estou com câncer. E daí disse, minha irmã, eu estou hospitalizado aqui, eu estou com câncer. Ela disse, tá, não tem problema nenhum. O teu ministério não depende se tu está com câncer ou não está com câncer. Eu quero que tu ore por mim, esse é o teu ministério. E daí ele ficou assim, tá bom, vou orar. Orou e a mulher foi curada. Porque ele tinha uma semente, amém, querido? E às vezes o que Deus quer é que você plante em outra pessoa. E isso é o extraordinário. Sabe aquela área que você precisa de um milagre? É uma área boa para você orar pelos outros. Mas eu não tenho que dar o que eu recebi? Querido, isso é o natural, o sobrenatural. É quando você diz assim, eu preciso desse milagre, então eu vou orar por ti, Deus vai dar para ti, vai dar para mim também. Porque é dando que se recebe. Diga, é dando que se recebe. Então você sabe uma área que você precisa ser ministrado, vai lá e ache alguém naquela mesma área e comece a abençoar a pessoa naquela área, porque Deus vai abençoar você também, porque você está plantando. Dá uma glória a Deus aí, me ajuda aí. Amém? Amém? Assim nós vamos ver um menino com 5 pães e 2 peixes. Ele tinha passado o dia inteiro ouvindo pregação, e menino come, não come? Menino é bastante. Eu estou falando menino no geral, né? Come, piá, guri. Nós aqui no sul, né? Eles falam guri lá em cima, lá em Minas nós ficamos olhando, né? Totalmente diferente. Então, ele tinha passado o dia inteiro ouvindo pregação, de repente, Jesus vai lá e diz, e agora? A gente precisa arrumar comida para esse povo. 15 mil pessoas aí para comer, o que nós vamos fazer? Daí vem lá o André, né? É o André ou o Felipe? O André, né? André que diz, Senhor, nem a gente comprando lá o salário do ano, lá nós não vamos conseguir comprar toda essa gente. Aonde nós vamos achar padaria? Daí vem Felipe e diz, Senhor, aqui tem dois pães e 5 peixes. É esses 2 pães e 5 pães? Não me deu um nó. Estou cansado. Como é que é? 5 pães e 2 peixinhos, né? É isso. E daí ele multiplica, faz um milagre. Diga-se comigo, a semente daquele menino era a solução para uma grande multidão. O que era para ele? O seu lanchinho. Para Jesus, era a resposta para aquela multidão e ainda 12 cestos que sobraram. Alguns dizem que aqueles 12 cestos foi a colheita daquele menino. Que os 12 apóstolos tiveram que levar aquele cesto até a casa do menino, alguns falam. Não sei se é verdade, mas que é interessante é ter sobrado 12 cestos. Então diga, quando eu planto, muitas vidas são abençoadas e eu ainda tenho uma colheita abundante como retorno. Glória a Deus. Amém? Amém. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. É isso mesmo que Deus tem. Diga assim comigo, quando Deus conversa comigo a respeito de uma semente, Ele já tem uma colheita preparada. Quando Deus ele te pede que você lance uma semente, porque Ele tem uma colheita preparada para você. Ele tem uma colheita planejada para você. Há um testemunho que às vezes eu conto, queridos, teve tantos, mas um muito interessante. Nós estávamos no culto de ceia, era um culto de ceia que a gente reúne na cidade de Cruzeiro do Sul. A gente vai uma vez por mês fazer um culto de ceia com os líderes das igrejas que a gente tem lá. Foram as igrejas que eu implantei, as primeiras igrejas. E como os pastores eram muito jovens na fé, todos eles tinham 3, 4 anos de fé, tinham convertido nas minhas células. Então agora eu saí para abrir igreja lá em Pelotas e eles ficaram, imagina, 3, 4 anos de fé, assumiram as igrejas ali, era tudo muito novo para eles, né? Então eu ia sempre para lá, ver como é que estava, ajudar, sempre com muito discipulado. E eu sempre, até hoje eu vou fazer a ceia com eles uma vez por mês. Quando eu estou pensando em desistir, agora não vou mais, agora chega, já está demais. Daí eles falam, não, pastor, tem que vir, tem que estar aqui com a gente. Não, e eles não soltam, né? Às vezes eu quero soltar, daqui a pouco eu também com o coração, tipo, mas é tão bom ir lá uma vez por mês, estar com eles, ver aquele povo. E a gente reúne todas as nossas 3 igrejas, então fica muito bacana o culto de ceia. E aí, um dia nós estamos lá e Deus falou com a minha esposa. E Deus começou a dizer para ela, olha, é um tempo de vocês lançarem algumas sementes de oferta, porque eu quero trazer uma colheita muito abundante sobre a vida de vocês. E Deus falou com isso na ceia, e na outra ceia,
a outra semana, ou em seguida, não lembro, nós iríamos então, cada um ia levar uma oferta conforme o Senhor movesse. E eu fiquei orando, sabe, dizendo, Deus, o que é que o Senhor quer que eu dê de oferta? O que é que o Senhor quer que eu faça? E Deus não falava comigo, querido. Eu estava agoniado, sabe, naquele negócio, Deus não falava comigo, e não falava comigo. E daqui a pouco a minha esposa veio assim, um dia antes, e ela disse, olha, Deus falou comigo. E eu disse, uau, pelo menos, né, porque eu já não sei mais. Deus não fala comigo. O que Ele falou contigo? Eu disse, é uma oferta bem expressiva. E daí eu disse, pelo que é, amor? E ela disse, olha, Deus falou para mim que nós vamos pegar todo o nosso rancho desse mês e ofertar. Todo o valor que a gente faz de rancho. Não é para a gente comprar rancho, é para a gente ofertar. Daí eu entendi por que Deus não tinha falado comigo. Porque eu, como provedor do meu lar, imagine, com 3 bebês em casa, Deus dizer, oferta todo o valor do rancho desse mês, não compra nada. Eu disse para ela, mulher, que doideira esse negócio. Como é que nós vamos fazer? Ela disse, eu não sei, mas foi o que Deus falou. Eu disse, então, que naquele momento eu fiquei assim meio titubeei e disse, tá bem, se Deus mandou, vamos fazer. Pronto, tá feito, vamos fazer. Mas se tudo é tudo, nós não vamos comprar nada desse mês, vamos depender de Deus 5%. E nós fomos e ofertamos. Agora, escuta, o que eu disse a você? Quando Deus pede uma semente, Ele tem uma colheita. Naquele mesmo culto, Deus tinha falado com uma outra irmã, discípula nossa, e ela tinha um cartão que ela ganhava um rancho mensal, e Deus disse para ela, essa oferta não é para a igreja, é para os pastores. E ela deu essa oferta, queridos, nós colhemos durante 5 anos um rancho mensal. Uau. Nós plantamos e colhemos 5 anos. Glória a Deus. E aquele mês, pessoal, você não tem ideia. Aquele mês, de repente, eu abri os armários parece que multiplicaram as coisas. E era assim, querido, todo dia alguém dizia, eu fiz um pão e Deus mandou te dar, e outro fez, eu não sei o quê. E alguém disse, eu fiz um rancho, Deus mandou te dar não sei o quê. De dar, chega, pelo amor de Deus, chega. Não tem como colocar coisa nessa casa. Eu recebo essa noção aí. Porque lá no passado, você sabe que alguns dizem que antigamente era assim, hoje não é mais, no nome de Jesus, né? Mas a geladeira de pastor é um pouco diferente das outras. Por fora tudo igual, por dentro era 1 litrinho, 2 litros de água, um limãozinho. Mas Deus muda isso em nome de Jesus, amém? Amém. Porque nós servimos a um Deus de prosperidade, a um Deus de milagre, a um Deus de abundância, a um Deus que faz o sobrenatural. Você pode dizer amém? Amém. Então diga comigo, quando Deus pede uma semente, Ele tem uma colheita. Você está entendendo isso? Amém. Então seja o tempo que você está plantando, tenha uma expectativa de uma grande colheita sobre a tua vida. Diga ao teu irmão, tenha uma expectativa de uma grande colheita sobre a tua vida. Amém? Amém. Isso, Ele tem programado essa colheita. Então, planta, porque você vai ser surpreendido por Deus. Vou falar de novo, presta atenção. Você vai ser surpreendido por Deus. Amém. Você vai ser surpreendido por Deus. Amado, isso é uma coisa que eu abomino, uma vida de religiosidade. Eu amo vida com Deus. Vida com Deus é muito diferente. Isso é uma coisa que me impacta na vida com Deus. É que Ele ama nos surpreender. Você gosta de ser surpreendido ou não? Amém. Às vezes eu sou um pouco chato para ser surpreendido, sabe? Porque fica pensando e tal, ou antes. Mas se é uma coisa que a gente ama, é ser surpreendido. Não é? Sim. Ser surpreendido. Um dia, vou contar uma para vocês assim, já estou terminando. Um dia eu estava numa reunião, e daí foi a final da Libertadores de 2017, né, que eu fui para a Libertadores. E daí ia chegar já, o jogo já estava acontecendo, e as minhas filhas, sabendo que eu torcia mesmo, elas gostavam de ver eu torcendo. Porque eu vou torcer mesmo, viu, querido? Não tem religiosidade lá, não. Agora eu estou mais calmo, mas eu era fanático antes de me converter. Hoje eu estou mais calmo, estou tranquilo. E daí, eu cheguei em casa e as gurias eram menininhas. Tinham enchido de bandeira, tinham colocado um monte de coisa, preparado a camisa no sofá. Elas tinham preparado tudo quando eu cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, sabe? E elas com os olhinhos assim, sabe, preparadas, dizendo, vou ver como é que o pai vai gostar ou não. E eu abri a porta, queridos, e daí tinha um irmão indo comigo, e eu fiquei olhando para aquilo, eu não conseguia nem olhar o jogo mais, eu esqueci do jogo. Porque, sabe, aquilo, eu disse, meu Deus, olha, as minhas filhas prepararam tudo isso aqui para me surpreender.
E é tão gostoso isso, sabe, querido, quando você vê aquele momento. Um dia eu cheguei de viagem às 4 da manhã, as três estavam me esperando. Eu tinha viajado quase 15 dias, e elas estavam lá em casa esperando na sala, só para me dar um abraço. Meu Deus do céu, eu sempre digo, a viagem é boa, mas a melhor parte da viagem é voltar para casa. É a melhor parte da viagem, é voltar para casa. Porque aí você está ali no teu ninho, né? No teu lugar. Mas como é bom isso, que ele sabe, a gente ser surpreendido. Amém? Amém. Aprenda. E você vai ver teu Deus que te ama, que é o teu Pai de amor, te surpreender nos mínimos detalhes. Amém. Querido, esteja pronto para ser surpreendido nos mínimos detalhes. Amém. Seja pronto para ser surpreendido por Deus. Amém. Deus, Ele ama te surpreender. Amém, queridos? Amém. Então, quando Ele te pede uma semente, uma colheita para você. Eu estava contando agora no seminário de homens no final de semana, lá no início da minha vida de fé, da minha caminhada, do meu ministério, eu ofertei a minha faculdade. Assim, meu irmão tinha me preparado. Não levei teu nome, queridão, pai. Gillian. Perdão, Gillian. Então, ele me perguntou, apóstolo, terminou a faculdade de matemática? Eu disse, não, eu não terminei mesmo, né? Na época eu ofertei a minha faculdade para o Senhor para pregar o Evangelho. Foi uma decisão muito difícil, nós passamos muito perrengue, muita dificuldade, muita escassez, quando eu tinha uma carreira muito promissora. Foi um desafio muito grande. Mas eu lembro quando, eu geralmente falo dessa viagem porque foi muito marcante, não tem como ser, né? Eu fui uma vez apenas ainda para Israel, vou ir muitas vezes, mas eu fui uma vez. Amém. E era um sonho que eu tinha, e eu ganhei a viagem, eu ganhei a estadia lá, sabe? Foi um milagre do Senhor tudo isso. Quando eu estava em Jerusalém lá, e eu cheguei em Jerusalém, nós estávamos na verdade em como é que é o nome daquela cidade? Tel Aviv, e nós íamos passar para ir até o Mar Morto, e a gente ia passar por Jerusalém. E quando a gente está chegando em Jerusalém, o apóstolo Carlos sempre falava que a chegada de Jerusalém é algo que te marca extraordinariamente. E daí nós estávamos indo, parece que o ônibus, assim, 42 pessoas, todo mundo ficou em silêncio, sabe? Silêncio assim, ônibus. E eu, deslucidentemente, o banco do meu lado estava, naquele momento, não tinha ninguém sentado. E quando eu estou ali, queridos, a presença de Deus encheu aquele ônibus, parece que o Senhor sentou do meu lado. E daí o Senhor ele me disse assim, Estevão, tu sempre me convida para ir na tua cidade. Eu trabalho com guerra espiritual, com cura da terra. E uma das coisas que a gente faz é dizer, Senhor, vem aqui, vem neste lugar. Senhor, enche esse ambiente aqui com a tua glória. E ele disse para mim, Estevão, tu sempre me convida para ir na tua cidade. Mas hoje eu te trouxe na minha. Amém. Uau. E daí ele disse para mim, que a Bíblia diz, essa é a cidade do grande rei, é a cidade do Senhor. E daí, naquele momento todo, o apóstolo tinha dito, te prepara para estar numa cidade, eu tinha ido doente, então deu um nível de estresse muito grande, porque quando a gente se programou para ir para a viagem, e eu comprei as passagens, foi antes das minhas gêmeas nascerem, daí minhas gêmeas tinham nascido, e quando chegou a viagem, elas iam fazer 2 anos exatamente quando eu estava viajando, e eu fazia ainda aniversário de casamento também durante a viagem, e eu disse, olha, tem como eu cancelar? As pessoas não tem mais como cancelar, não tem como deixar de ir, não tem como ir para outro momento. E aquilo me deu um nível de estresse muito grande, porque a minha esposa com 3 bebezinhos em casa, ia ficar 18 dias viajando, e aquilo, sabe, deu um nível de estresse enorme, queridos. Pra mim, assim, que eu fiquei doente, fiquei muito doente. Então eu fui pra viagem doente, não é uma coisa normal de acontecer comigo, foram 2 vezes, isso aconteceu no vestibular e aconteceu nisso, nunca as 2 vezes na minha vida. E aquele nível de estresse altíssimo, né, porque só quem tem 3 bebês em casa sabe o que eu posso falar, né? Só quem tem o nível de estresse que é. Às vezes eu olho aqueles Bubs e mais 5, né? Vocês olham aquele programa ou não? Eu sei bem o que é aquilo. Eu não tive 5, mais 3, né? Então, é uma doideira. E daí, quando o apóstolo te prepara para algum lugar, eu nem queria ministrar nada, eu queria receber, então não estava nem importado. Mas naquele momento o Senhor disse, sabe, eu preparei uma surpresa para ti, Deus me disse. E tu vais ministrar, e vai ministrar no Getsemane. Uau! Porque o Getsemane fala demais comigo, querido. Getsemane significa prensa de azeite. Foi lá onde Jesus suou gotas de sangue. E é o lugar que o Senhor, Getsemane é o lugar que às vezes Deus nos coloca para tirar a unção de nós. Porque a oliveira ela é apertada, né? A oliva é apertada para que saia o azeite. E às vezes Deus tem que nos apertar para que a unção flua de nós. Você quer ter unção? Então deixa Deus te colocar numa prensa de azeite. Então, querido, foi um presente do Senhor, um dos presentes mais que o Senhor deu.
surpreendendo. Eu estou falando um testemunho e outro para vocês. Quando você, querido, planta uma semente, Deus tem uma colheita abundante para você.